A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Eu fiz isso de um jeito estranho. Que chique, né? Nem todo vídeo desse canal vai ser sobre dublagem, mas hoje vai ser. Olá, meu nome é Pedro Alcântara, eu sou dublador e diretor de dublagem e já trabalhei por algum tempo como tradutor para dublagem e eu não gosto de toda dublagem. Tem dublagem que não fica legal e faz parte, tem coisa que a gente não gosta. E eu sinto que às vezes tem um problema em relação a como o público percebe uma dublagem ruim, que é o seguinte: às vezes a pessoa acha que a dublagem tá ruim, mas não sabe dizer o porquê. E muitas vezes a pessoa, ao não saber dizer por que aquela dublagem tá ruim, ela pode até começar a achar que ela tá errada e que aquela dublagem na verdade é boa. E isso cria um problema pra gente, porque é importante pra quem trabalha com dublagem que a dublagem seja nivelada por cima, que a qualidade esteja cada vez melhor, né? Eu acho isso bem importante. E para quem trabalha com dublagem, eu acho que é mais fácil entender o que tem de ruim em uma dublagem, e pro público que não trabalha com dublagem, muitas vezes é difícil entender o que tem de ruim naquela dublagem, porque a gente só consegue ter noção plena, ou se a gente puder comparar duas dublagens diferentes da mesma obra, ou se a gente tiver a perspicácia e o tempo livre para comparar a versão dublada com a versão original. Então eu vou citar aqui alguns aspectos que fazem uma dublagem ser ruim e que, se você inverter, são os aspectos que fazem uma dublagem ser boa. Lembrando que dublagem é atuação, e por ser atuação, é um tipo de arte. E por ser arte, muito do que eu vou falar aqui pode ser subjetivo. Então existe a chance de você discordar de algumas coisas que eu vou falar aqui, e se você discordar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Primeiro ponto, quando a gente fala sobre uma dublagem que não tá legal, é uma escolha ruim de vozes. E aí a gente tá falando de vozes que não combinam com as feições daquele personagem, com as feições daquele ator. A gente pode estar falando sobre a idade. E também tem a questão do que a gente chama de boneco. Boneco, todo mundo que trabalha com dublagem sabe o que é, e quem é muito fã de dublagem e acompanha a dublagem também sabe. Boneco é a expressão que a gente usa para se referir àquele tipo de situação que é quando aquele ator sempre, ou quase sempre, é dublado pela mesma pessoa aqui no Brasil. Então, aquele ator é boneco dessa pessoa. Não sei de onde surgiu essa expressão, posso tentar pesquisar, posso perguntar para os meus colegas mais velhos, se vocês quiserem saber, eu corro atrás dessa informação, descubro e explico. E espero encontrar uma resposta. Às vezes, quando mudam um boneco, a gente acha esquisito, porque a gente não está acostumado a ouvir aquela voz saindo daquele ator. Lembrando que nem sempre faz sentido manter boneco, às vezes faz sentido trocar, por exemplo, quando o dublador faleceu, ou quando o dublador envelheceu de um jeito e o ator envelheceu de outro, quando o dublador tá com uma idade mais avançada e mandam redublar um filme antigo com aquele ator, não dá pra manter. Mas, de modo geral, quando a gente muda um boneco, pode bater de um jeito esquisito pro público. A mesma coisa personagens fixos de série, quando a gente tá vendo uma série dublada e no meio do caminho a voz daquele personagem muda. Isso é esquisito e pode prejudicar a qualidade da dublagem. Claro que existem motivos e motivos para algumas substituições acontecerem, mas elas causam estranhamento pro público. E normalmente a escolha de elenco cabe à pessoa responsável pela direção daquela dublagem, mas não é uma função que se limita a ela. Envolve outros aspectos, como por exemplo, aprovação de cliente ou agenda dos dubladores. Duas coisinhas bem simples que podem influenciar na escolha de voz de um personagem ou de um ator. Então o primeiro ponto foi esse, a escolha das vozes. Agora o segundo ponto, que esse aqui é mais rápido de explicar, que é o sincronismo labial, ou lip sync, se você quiser falar em inglês, que é quando as falas estão sincronizadas com a boca. É esquisito quando a gente vai ver uma dublagem e aí as falas estão maiores do que o movimento labial, ou tão menores, ou tem muitas vogais marcadas, tipo A, E, I, O, U, ali no movimento labial do ator ou do personagem animado, que seja, e a dublagem não tá acompanhando aquilo, fica esquisito. Então, um bom sincronismo labial ajuda a dublagem a ser mais imersiva. É uma preocupação importantíssima que também é responsabilidade da pessoa responsável pela direção e passa pelas mãos dos técnicos de captação, do pessoal que edita as falas, de quem faz o controle de qualidade, então tem muita gente trabalhando para que isso saia de um jeito legal para o público final. O próximo ponto, falando aí de um aspecto artístico, voltando àquela coisa de escolha de elenco, é a interpretação dos atores. Independentemente do dublador ser muito experiente ou muito novato, quem estiver dirigindo precisa se importar com a interpretação. E a interpretação envolve muitas coisas.
A projeção de voz, por exemplo. Tem filmes e cenas que pedem que o ator fale alto, fale projetado, e tem cenas que são mais introspectivas, obras que são mais introspectivas, e aí o dublador precisa falar um pouco mais baixo. E a gente percebe na cena quando esse tipo de coisa acontece, quando a gente sente o que a cena tá pedindo. E se aquele áudio que a gente tá ouvindo da versão dublada não bate com o que a cena tá pedindo, fica muito esquisito. Também tem a questão das inflexões, que são a melodia, por assim dizer, de um jeito bem genérico, a melodia do que a gente fala. No português a gente tem uma melodia para as frases, para as falas, para as orações, para as perguntas que a gente faz, para as afirmações, né? Uma afirmação tem uma melodia, uma pergunta tem outra. Tem vários tipos de pergunta. Tem pergunta que é para confirmar, tem pergunta que é uma dúvida, tem pergunta que é irônica, tem pergunta retórica. E cada tipo de frase, cada tipo de ideia tem uma melodia que vai ser usada para ser expressada, e nos outros idiomas as melodias são diferentes. Isso compõe também a interpretação. É importante que a equipe de dublagem ali, dublador e diretor, mais especificamente falando de interpretação, identifiquem e entendam a mensagem que está sendo dita no original para poder passar exatamente a mesma mensagem em português, do jeito que uma pessoa falante de português brasileiro falaria. Basicamente isso que a gente tem para falar de maneira bem genérica, bem superficial sobre interpretação. São alguns dos aspectos. A gente pode aprofundar muito mais esse assunto, mas por enquanto é isso que vocês podem refletir. Reflitam sobre como funciona a interpretação numa dublagem. O próximo aspecto, voltando aí para falar de coisas técnicas, é a mixagem. Basicamente, o trabalho de quem faz a mixagem de uma dublagem é pegar tudo que foi gravado, juntar com a trilha sonora e a sonoplastia do áudio original e fazer aquilo fazer sentido. Então, aquele mixador vai colocar a ambiência naquela voz. Então, se o personagem está dentro de uma caverna, o mixador vai colocar um eco nas falas, porque aquilo condiz com o ambiente em que a pessoa tá. Quando tem algum personagem falando pelo telefone ou que aparece numa televisão, precisa ter um efeito de televisão ou de telefone. Quando tem um monte de gente falando ao mesmo tempo numa cena, no original normalmente vai ter alguém que tá em destaque, porque aquela fala é a que deve ser ouvida pelo público. Então é importante que a mixagem faça com que as falas que devem estar em destaque estejam de fato em destaque. E uma mixagem ruim pode atrapalhar muito a experiência do espectador. Por exemplo, outro dia a gente estava aqui assistindo a um filme, eu não vou falar qual porque não tem nada a ver ficar apontando erros das pessoas, em que tinha um monte de gente numa cena gritando de desespero porque tinha aparecido um monstro e a personagem principal do filme não estava emitindo nenhum som porque ela estava perplexa, sei lá. E na dublagem tava tudo bagunçado. Na versão original a gente ouvia uma barulheira das pessoas desesperadas e não ouvia a personagem principal porque ela tava em choque demais pra falar. E na versão dublada a gente só ouvia reações, que são aqueles sons que não são palavras, tipo uma respiração, uma risada, um choro. A gente só ouvia reações da dubladora da personagem principal e quase não ouvia o desespero das pessoas que estavam atrás. Então, uma mixagem ruim, uma mixagem fraca, que causa estranhamento. Mesmo que uma mixagem ruim passe batido pelo espectador, mesmo que o espectador não perceba, aquilo não deixa de ser ruim, porque está passando para o espectador uma coisa que não está presente no original. Isso vale para todas as outras coisas que eu falei aqui. Mesmo que o público não perceba que aquele aspecto está ruim, ele não deixa de ser ruim, porque o público está vendo uma coisa que não é o que deveria estar vendo. E agora eu vou pro item que pode gerar mais polêmica, que é tradução e adaptação. E eu digo que pode gerar polêmica porque eu acho que é um dos aspectos que é mais subjetivo. Tem gente que acha muito legal quando aparece um monte de piadinha numa dublagem. Tem gente que não acha isso muito legal, mas não é tão simples decidir esse tipo de coisa. Muitas vezes eu vejo pessoas comentando que excesso de piada numa dublagem pode deixar aquela dublagem datada, mas a gente não para pra pensar muito bem no sentido do que a gente tá falando, porque tudo fica datado. Um filme dos anos 90 que foi dublado nos anos 90, vai parecer uma coisa dos anos 90, ou seja, datada, tanto na versão original quanto na versão dublada. Então, assim, quando a gente vai criticar piadas e adaptações numa dublagem, meio que, vai ficar datado, pode não ser a crítica mais esperta possível. Eu gosto de dizer que o importante é que a adaptação passe a ideia do original. E muitas vezes a gente precisa mudar uma piada que tá no original para que uma coisa que no original era engraçada continue engraçada pro público. Só que isso
acrescenta mais uma camada de objetividade, porque depende do público com o qual a gente vai conversar. Por exemplo, uma história rápida. Dizem que muito tempo atrás, muitas décadas atrás, o Silvio Santos pedia para que nas dublagens feitas de produções mexicanas, os nomes dos lugares fossem adaptados para nomes de cidades do Brasil, porque ele achava que o público não ia entender aquelas cidades que eram do México. Mas depois de um tempo ele percebeu que o público sabia o que estava acontecendo, tinha noção de que aquilo não se passava no Brasil e autorizou o pessoal responsável pela dublagem a manter as menções e as referências geográficas do México. Isso causou um problema meio engraçado na dublagem do Chaves, porque tem um episódio dividido em duas partes em que eles vão viajar pro Guarujá. Ou será que é pra Acapulco? Acapulco, na parte 1. Na parte 2 eles falam do Guarujá. Porque foi dublado fora de ordem, e quando eles dublaram a parte 2, ainda estava valendo aquela orientação de que os lugares deveriam ter seus nomes adaptados para cidades brasileiras. E a gente pode pensar em piadas de filmes de alguns anos atrás, ou de algumas décadas atrás, que foram feitas numa época em que não existia internet, então, ou pelo menos não existia internet do jeito que a gente conhece hoje, então o público poderia não conhecer tão bem assim aquela referência que era estrangeira. E aí entra a necessidade da pessoa responsável pela direção e da pessoa responsável pela tradução de ter sabedoria para adaptar aquela piada para alguma coisa que seja de fato equivalente. Foi engraçado no original? Vamos deixar engraçado no português também, com alguma coisa que seja parecida. Mas pode ser que o que eu acho parecido não seja o que outra pessoa ache parecida. E aí a gente pode somar um monte de camadas, mais e mais camadas de subjetividade. E eu não tô dizendo que, vocês têm que entender que fazia sentido na hora. Não. É que nem sempre é tão simples assim a gente definir que uma adaptação foi ruim ou que uma adaptação foi boa. Porque, como eu disse várias vezes nesse vídeo, é uma coisa subjetiva. E por fim, é importante que a gente compare com o original mesmo. Eu já vi muita gente reclamando de gírias em filmes e que as pessoas achavam que no original não fazia sentido ter aquelas gírias. Mas às vezes no original também tem gíria, porque os outros idiomas também têm gírias, também tem piadas, e a gente não pode deixar igual no original. Quase tudo que eu falei aqui foi de um jeito muito superficial, porque são assuntos muito complexos. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço mais vídeos aprofundando tudo isso que eu falei. Eu posso falar sobre interpretação, posso falar sobre sincronismo, que acho que não vai ter tanto assunto assim. Eu posso falar sobre mixagem, aí eu vou pedir ajuda para algum amigo meu que trabalha nessa área para poder me dar uma base técnica melhor, para eu não falar nenhuma besteira. Mas antes de encerrar o vídeo, eu tenho mais duas coisas importantes para falar. Ainda sobre esse tópico de dublagem ruim. Eu acompanho várias pessoas, eu leio muitos comentários sobre dublagem que vêm, às vezes, com críticas. E, inclusive, esse foi um dos motivos para eu fazer esse vídeo. E uma coisa que eu acho curiosa é que, às vezes, essas críticas não são sobre a qualidade da dublagem, e sim sobre o mercado de dublagem. E as pessoas misturam um pouco as coisas. E é claro que não tem como você separar totalmente esses assuntos, mas para você fazer essas críticas, você precisa ter propriedade. Senão você acaba falando besteira. Essa era a primeira coisa que eu tinha pra falar antes de encerrar o vídeo. E a segunda coisa que eu tenho pra falar antes de encerrar o vídeo é o que você pode fazer se você achar uma dublagem ruim. Você pode assistir legendado. Brincadeira, você pode e deve reclamar com a pessoa que distribui aquela dublagem, com a pessoa que encomendou aquela dublagem, quer dizer, não a pessoa, a empresa, que pode ser um serviço de streaming, ou pode ser um canal de TV, ou uma distribuidora de DVD e home video, que não é uma coisa mais tão comum. Essas são as coisas que você pode fazer se você encontrar uma dublagem ruim. Então, mais uma vez, se você quiser que eu aprofunde um pouco mais esse assunto, deixa aí nos comentários sobre qual aspecto você quer que eu fale um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, faz o básico de comentar, clicar no joinha, se inscrever no meu canal, mas também considere se inscrever no meu Apoia-se, porque se a dublagem acabar um dia, eu vou viver de internet. E toda ajuda é bem-vinda. Manda esse vídeo também para alguém que você acha que possa ter alguma curiosidade sobre alguma coisa que eu falei por aqui, e logo logo eu volto com mais vídeos. Isso não é um aviso, é uma ameaça.